No século XXI, há uma percepção de um aumento de países autoritários ou ditatoriais. Mas afinal, historicamente, como se classificava o que era uma ditadura? E hoje, como se classifica? É sobre isso que vamos falar depois da vinheta. Bom, para falar historicamente sobre ditaduras, a gente tem que voltar bastante no tempo aqui. Mais precisamente ao ano 509 a.C. Este é o ano que a República de Roma foi instaurada. Mas claramente, a ditadura romana daquela época era algo muito diferente daquilo que a gente chama de ditadura hoje. Para começar, quando Roma passava por alguma crise muito grande, sendo interna ou externa, ou seja, em casos de guerra, em casos de revolução, nomeava-se um ditador. Mas ao contrário dos dias de hoje, não havia um golpe ou algo parecido para se ter uma ditadura, né? Na verdade, o ditador ele era nomeado e autorizado por regras institucionais, ou seja, havia leis em Roma que permitiam isso, né? E normalmente o ditador podia ficar até no máximo 6 meses no cargo. Mas durante esses 6 meses, dependendo do porquê ele foi colocado lá, ele tinha plenos poderes. Tá? Ele só tinha que respeitar as leis, mas de resto ele podia fazer o que ele quisesse. É claro que isso trouxe soluções e problemas. Não vamos falar muito sobre isso aqui, porque afinal não é um vídeo sobre Roma. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre Roma, só deixar nos comentários, tá? O mais famoso ditador de todos os tempos, talvez, foi Júlio César. E Júlio César praticamente acaba com a República Romana, né? Não à toa, no ano de 29 a.C., Roma se torna um império. Mas como eu disse, não é sobre isso que iremos falar aqui hoje. Então, vamos dar agora um salto no tempo. A gente só vai voltar a falar em ditadura séculos depois. Mais precisamente no século XVII. Isso acontece porque, durante séculos, tivemos ou um poder absolutista ou uma teocracia. E normalmente, impérios ou teocracias já têm o poder resumido em uma pessoa. Aqui nós estamos no século XVII, mais precisamente no ano de 1649. O ano que ocorre um regicídio, olha só. Regicídio é quando se mata o rei. Basicamente foi isso que aconteceu em 1649. O rei Carlos I é assassinado na Inglaterra e é implantada uma república. Mas nossa, uma república na Inglaterra? Pois é, isso aconteceu na história da Inglaterra. A Inglaterra a gente imagina sempre como uma monarquia. Sim, isso aconteceu em 1649. E no meio dessa república inglesa surge a figura de Oliver Cromwell, que praticamente dá um golpe e se torna o Lorde Protetor. Essa pomposidade britânica é uma coisa maravilhosa, né? Os nomes, essas coisas, é maravilhoso. Enfim, não entrarei em muitos detalhes aqui, porque é outra história, né? Isso é história para outro vídeo. Temos que entender aqui que apesar desse nome pomposo, Lorde Protetor, basicamente ele é um ditador. Ele vira um ditador na Inglaterra. E basicamente ele governa sendo ditador até 1659, quando ele morre. O filho dele assume o poder, mas não dura nenhum ano. Em 1660, a Inglaterra volta a ser uma monarquia. Mas com um porém, volta a ser uma monarquia com o poder dividido com o parlamento. Algo parecido ao que é a Inglaterra já hoje. Claramente, bem menos democrática do que é hoje. Mas o início do que a Inglaterra é hoje, tá aí, nessa época. Mas como eu disse, isso é história para outro vídeo, né? É uma história muito boa para ser contada, um dia eu vou contar aqui. Bom, aí praticamente pulamos 100 anos e chegamos aqui na França, em 1789, na Revolução Francesa. E bem, a Revolução Francesa foi um caos. Nós tivemos períodos longos e curtos com ditadores na França, né? Talvez um dos mais famosos seja o Robespierre, né? Não à toa, durante os meses que ele governou por 10 meses, é conhecido como Período de Terror de Robespierre. O nome já explica bem, né? Durante esse período curto, muita gente perdeu a cabeça, literalmente, tá? A guilhotina cantou bravo ali, inclusive Robespierre, que era o ditador, foi morto também pela guilhotina. Mas aqui, o nome principal de tudo e o que vai mudar tudo que a gente pensa sobre ditadura e tudo mais é Napoleão Bonaparte. Ele assume o poder em 1799 e governa por 16 anos. Também não irei falar muito aqui da era napoleônica, porque também é outro vídeo, com certeza eu vou fazer um dia um vídeo sobre isso. O que precisamos entender aqui é que Napoleão influenciou demais tudo o que ia acontecer dali pra frente na Europa e também na América Latina. Nessa época, a América Latina estava passando pelo seu processo de independência. E tirando o Brasil, todos os outros países da região estavam se tornando repúblicas. E a maneira que os famosos libertadores da América arrumaram para conseguir se defender da metrópole foi se espelhar em Napoleão. Ou seja, como a gente pode conseguir derrubar a metrópole e tornar um país e tornar uma república? Vamos virar ditadores.
Então, por exemplo, Simão Bolívar foi conhecido como o ditador do Peru. A minha quinta série é que ela não aguenta. Tudo que a gente relacionar a Peru, eu sempre vou dar risada, não tem jeito. Interessante que isto não era visto com maus olhos. Na verdade, era visto como um processo. Para conseguir enfrentar os impérios europeus, a única maneira era ter um ditador até que se conseguisse organizar tudo aqui dentro para deixar de ser dependente, ser uma colônia e virar um país independente. O porém é que essas ditaduras iniciais acabam influenciando e criando uma coisa diferente aqui na América Latina, que é o caudilismo, né? É a maneira latino-americana de se fazer ditadura. Mas isso é papo para outro vídeo também. Mas o século XX nos mostrou que as ditaduras não sairiam de cena tão fácil assim. Aqui nós já estamos pulando para a década de 30. E aqui surgem as ditaduras totalitárias. Pois é, a coisa vai ficando cada vez pior. Então aqui nós estamos falando da União Soviética com Stalin, da Alemanha de Hitler, da Itália de Mussolini. Também exemplos de ditaduras que não chegaram a ser totalitárias, né? Mas temos Franco na Espanha, Salazar em Portugal e Getúlio Vargas aqui no Brasil. Ah, vocês perceberam que até agora eu não falei países orientais ou africanos. Não falei sobre eles porque muitos ainda eram impérios, como é o caso do Japão, né? A gente imagina o Japão, o Hirohito, né? Na Segunda Guerra Mundial. Países africanos, muitos ainda eram colônia. E na Ásia também. Você tinha muitos países ali que ainda eram colônias. Então não dá pra se dizer ali se tinha ditadura ou não. Afinal, eles eram colônias. E passando a Segunda Guerra Mundial, entramos aqui na Guerra Fria. Muitos países, sim, abraçam a democracia. Os Estados Unidos levam a democracia liberal para algum desses países, principalmente os países europeus, mas ao mesmo tempo, olhando para a América Latina, criador dessa democracia liberal, que são os Estados Unidos, não colocam isso na América Latina e muito pelo contrário, eles apoiam ditaduras, sendo que praticamente todas eram ditaduras militares. Inclusive, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. Por que as ditaduras nessa época foram todas militares? E sim, tem muita relação com o que os Estados Unidos faziam. Inclusive, se a gente olhar esse mapa, olha só, o quanto que os Estados Unidos influenciaram na América Latina, né? De alguma maneira, os Estados Unidos influenciou em cada um desses países, tem até as datas ali, vocês podem ver. A desculpa que era dada pelos norte-americanos nessa época é que, para se evitar uma ditadura comunista, nós vamos colocar uma ditadura capitalista, ou seja, vai para a ditadura mesmo e tudo mais. Interessante, na Europa eles não fizeram isso, né? Na Europa eles apoiaram as democracias, né? Meteram muito dinheiro, inclusive, lá para manter as democracias em pé, para fazer uma barreira com a União Soviética. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo também. Aqui nós chegamos já aos anos 90. O Muro de Berlim já caiu, a Guerra Fria acaba e nós vivemos, parece, um respiro democrático no mundo, né? A tal da democracia liberal chega em muitos países, né? A América Latina praticamente inteira se torna democrática nessa época. E não só, muitos países africanos também abraçam um pouco dessa democracia, alguns asiáticos também, e os europeus também, inclusive os antigos países comunistas europeus. Mas infelizmente isso não dura muito tempo. No século XXI, principalmente depois do 11 de setembro e da crise econômica de 2008, a coisa começa a mudar. E voltamos a lidar com uma presença autoritária e ditatorial no mundo. Hoje, nós temos muitas ditaduras no mundo, e ditaduras muito diferentes uma das outras, né? Então, por exemplo, aqui nós temos ditaduras antigas, como Cuba, China, Coreia do Norte, mas temos também a Arábia Saudita e Irã. Todas elas são já ditaduras antigas, resquícios da Guerra Fria. Temos outras mais recentes, como Venezuela, Bielorrússia. E também hoje temos alguns países autoritários. Eles não chegam a ser uma ditadura, mas estão a caminho disso. Rússia, Honduras, Turquia e Hungria são grandes exemplos. Mas enfim, são muitas vertentes, muitas ideias diferentes de ditaduras, né? Cada uma de um jeito, de um estilo. Mas o que importa aqui é que vivemos sim uma onda autoritária e ditatorial. Mas afinal, como se classifica se um país é uma ditadura ou não? Aqui nós usamos características de vários órgãos mundiais que utilizam-se para dizer se tal lugar sim é uma ditadura ou não. E bom, para começar, a concentração de poder talvez seja a principal das características. O poder político está na mão de uma pessoa ou de um grupo muito pequeno que comanda tudo. Não há uma separação efetiva entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Eles podem até existir, mas normalmente estão a cargo mando de um grupo ou de uma pessoa só. Outra característica é a ausência de eleições livres. Em muitos desses países, como eu disse, até existem eleições, mas são fraudulentas, a oposição praticamente não existe, quando existe uma oposição ela é controlada pelo governo, e a oposição que seria real mesmo é totalmente sufocada. Outra característica são as restrições às liberdades civis e
políticas. Então aqui nós temos censuras e proibições, tanto à imprensa como a manifestações ou a organização de grupos políticos. Outro exemplo é o uso da repressão e do medo. Aqui, a polícia e as forças armadas são utilizadas para reprimir as pessoas, qualquer tipo de oposição. Então essas pessoas que tentam se opor são presas, torturadas, mortas ou simplesmente desaparecem. E também não há um Estado de Direito. Ou seja, as leis não valem para todos igualmente. O judiciário é totalmente controlado por um grupo, né? Então esse grupo nunca vai ser afetado por nada do que puder ser acusado. Não há uma legalidade no julgamento, né? Você não pode apresentar a sua defesa, ela não é levada em conta. Enfim, o judiciário serve realmente aos interesses do regime. E lembrando que não precisa necessariamente ter todas essas características para se dizer que é uma ditadura. Muitas vezes uma ou duas dessas características já é o bastante para se dizer que tal país é uma ditadura. Mas agora vamos lá, vamos falar do que todo mundo quer saber aqui. O Brasil vive uma ditadura hoje? Bom, o Brasil não é uma ditadura, apesar de muita gente achar, né? Não, não é. Mas também não somos uma democracia plena. Então hoje existem muitas organizações mundiais que ranqueiam os tipos de democracia que temos no mundo, né? Então existem as democracias plenas, as democracias imperfeitas, os regimes híbridos e os regimes autoritários. Então o Brasil é considerado uma democracia imperfeita, né? Não é uma democracia plena. Sim, temos muitos problemas aqui. Ou seja, temos problemas com a corrupção, todo mundo sabe, desigualdade social e ainda há muita concentração de poder na mão de poucas pessoas. Porém, aqui nós temos pluralidade de ideias, temos uma imprensa que, se não é totalmente livre, pelo menos ela é plural. Ou seja, tem muitas ideias diferentes sendo debatidas na imprensa. Um poder judiciário independente, eu sei que é aí que está o grande ponto que todo mundo vem dizendo que é uma ditadura, né? E sim, é um judiciário independente, que às vezes até passa um pouco do ponto. É verdade também. E também nós temos um sistema bom de freios e contrapesos. Então é claro que nós temos problemas aqui. Os nossos três poderes não são perfeitos, muito pelo contrário, né? E bem, aqui a gente vê essa excrescência que foi essa tentativa de passar a tal da PEC da bandidagem, ou da blindagem, né? Que pra mim é bandidagem. E isso joga contra a democracia. Porém, por nós sermos uma democracia, essa PEC não passou. Os protestos que fizeram nas ruas fizeram eles voltarem atrás. Então não passou a PEC, né? É um exemplo, o Brasil não é uma ditadura, mas sim, tem muitos problemas. Nós temos também arroubos autoritários no judiciário. É verdade, temos sim. Não dá pra dizer que aqui a gente tem um judiciário, uma justiça que funciona plenamente. A gente sabe que não funciona. Mas ainda assim, é uma democracia. Infelizmente a democracia é uma construção a longo prazo. Não tem jeito. E o Brasil hoje vive 40 anos de democracia, né? A gente não tem tanto tempo assim de democracia. E temos muitos problemas sociais. Então uma coisa reflete na outra. Não tem jeito. O nosso país, democraticamente falando, hoje em 2025, é muito melhor do que ele foi em 1985, quando foi implantada a democracia. É uma construção, infelizmente isso demora. Inclusive, se vocês olharem no mapa do Índice de Desenvolvimento Humano, as grandes democracias do mundo, as mais antigas, são as que estão em primeiro, são as que têm melhor desenvolvimento humano, né? Então não é à toa. A democracia realmente te leva a um desenvolvimento humano melhor. Mas não tenha dúvida, ditaduras não são e nem nunca serão a solução para os problemas. E sim, a democracia brasileira está no caminho certo. Com muita coisa para se acertar, é verdade, mas estamos no caminho certo. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, comentem, compartilhem, passe para outras pessoas. Isso ajuda demais aqui o canal, tá bom? É isso. Valeu! Fui!